Edmil Pinheiro manda recado para a CBF com o Santos na zona de rebaixamento, falando que tem time que nunca caiu dentro do Z4, além do Vasco da Gama, que não pode voltar a passar tantos anos consecutivos na Série B. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre mais uma declaração polêmica do diretor alviverde, o que tem de verdade e, digamos, onde o Goiás deve focar apenas em si próprio, dentro de campo. Nessa reta final decisiva de Série A do Campeonato Brasileiro, as chances matemáticas de permanência atualmente para o Verdão, e também sobre outros pontos, como por exemplo a arbitragem do jogo diante do Flamengo, com o Klaus novamente apitando, um jogo do Goiás, enfim, um árbitro paulista com o Santos na cola do Goiás ali pelo Z4. É complicado, a gente até mesmo entender as escalas, mas sendo bem sincero com vocês, qualquer nome escolhido já iria causar uma polêmica. Até o próprio Wilton Pereira Sampaio no jogo de ontem entre Corinthians e Grêmio, um fato que a CBF está assim muito arcaica e que os clubes basicamente não facilitam em nada. Uma mudança para o futuro. Só antes de começarmos aqui o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Eu também vou deixar na tela final a análise das substituições, a falta delas, do Armando Evangelista diante do Palmeiras, enfim, a minha opinião a respeito de algumas críticas ao treinador alviverde. Vou deixar esse vídeo na tela final e também tem o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Lá a gente pega os trechos mais curtos de cada um aqui dos vídeos, coloque no máximo 4, 5 minutos, direto ao assunto. Vou deixar mais detalhes sobre o nosso canal alternativo aqui embaixo na descrição. Bora começar o nosso vídeo de hoje mais uma vez para falar sobre esse assunto que já basicamente ficou chato, mas a gente deixar de falar dele também seria uma omissão muito grande, O tema de arbitragem, que é ruim para todo mundo no Campeonato Brasileiro, porém, obviamente você enxerga algumas tendências, Principalmente quando é relacionado, primeiramente, Flamengo e Corinthians, em segunda escala, aos clubes que estão ditos no eixo, Eu tiro Minas Gerais e Rio Grande do Sul desta corda, mas obviamente, se for Atlético Mineiro e Goiás, numa decisão é mais fácil pesar pelo lado do Galo, Mas enfim, a gente já sabe como funciona esse sistema na CBF, não é nenhuma novidade. Contra o Palmeiras também, eu já até fiz um vídeo falando sobre esse assunto, vou deixar para vocês na tela final. Em relação à expulsão do Guzo, se fosse um jogador do Palmeiras não seria expulso, isso é claro, mas também não achei, digamos, uma aberração. Acho que o jogador foi muito imprudente e mais ainda o Armando Evangelista de não ter feito a alteração. Mas se fosse um jogador do Palmeiras, o cara iria ficar naquela famosa, na próxima eu expulso você, e deixaria passar. Os acréscimos eu não achei uma aberração também, com 8 minutos. Óbvio, a gente sabe, se o Goiás estivesse perdendo o jogo por 2-1, por exemplo, seria 6 minutos de acréscimo. Mas, enfim, 8 minutos não é nenhuma situação para o Goiás se preocupar assim demasiadamente. Óbvio, aquele amarelo para o Willian Oliveira, enfim, até o Edmil, ele é um cara muito inteligente e sensato nessa questão. Ele comenta que os erros da arbitragem contra o Goiás geralmente vão minando o jogo, ou seja, um cartão amarelo logo muito cedo, até mesmo a dinâmica da maneira que é apitada as faltas, ou deixa de apitar, provocando os jogadores. O Edmil é um cara bem sensato na hora que ele faz essas ponderações. Outras também que eu achei interessante para trazer aqui para vocês, em entrevista à rádio Band News de Goiânia, após a derrota por 1-0 contra o Palmeiras, ele comentou o seguinte, dando uma cutucada, tanto na CBF, quanto também hoje dentro do Z4, os seus integrantes, o Santos e da mesma forma o Vasco da Gama. Abre aspas. O Thiago Menezes perguntou, não fica parecendo uma provocação da CBF? Aí o Edmil respondeu, não sei, simplesmente é o desespero. Tem gente que nunca caiu ali na zona, tem gente que ficou quantos anos na Série B que não pode ficar. Não adianta, não irão conseguir o intuito deles, vamos resistir bravamente. Ressaltou a importância do time organizado e que o Goiás estará na Série A do Campeonato Brasileiro de 2024, eles querendo ou não, fecha aspas, essas fortes declarações do Edmil. Tocando primeiramente nesse ponto aí do Santos, que nunca foi rebaixado, de fato vem nas últimas 3 temporadas fazendo de tudo para ser rebaixado ou no Campeonato Brasileiro ou até mesmo no Campeonato Estadual, e o Vasco da Gama, onde ele mencionou, porque por conta das últimas 3 temporadas, o Vasco permaneceu em 2 delas na Série B do Brasileirão, inclusive naquele próprio ano contra o Goiás em 2021, aquela armação danada na reta final do Campeonato Brasileiro, acho que ficou bem claro para todo mundo naquele finalzinho de ano. Para o ano passado também, o jogo contra o Ituano, enfim, várias questões, mas enfim, não vou me alongar ainda mais a respeito desse assunto. E ressaltando a importância do Goiás focar em si mesmo, em si próprio, eu acho que é o mais importante nesse momento,
não começar o jogo muito pilhado. Por exemplo, teve a partida contra o Internacional, né, que foi com a arbitragem, agora acabei esquecendo o nome do rapaz, o mesmo que apitou o Goiás e Corinthians no ano passado, lá na Neoquímica Arena, deu aquele pênalti ridículo no braço, entre aspas, do Caio Vinícius, e o Goiás, logo no começo do jogo, o juiz marca errado um escanteio. Beleza, o cara pode estar mal intencionado, pode ser, mas de fato eles são ruins, sabe? Tem coisa que é complicado. É a mesma coisa de se falar que o Alan e o Anderson Oliveira, eles finalizam mal porque eles são mal intencionados. Mas será que não é a qualidade dos caras também? Da mesma forma que eu não sou um apresentador, entre aspas, assim, perfeito, né? Então tem coisa que a gente precisa relevar. E o Goiás, ele começou aquele jogo muito pilhado, em algumas cobranças de escanteio e tudo mais. Aí depois, no finalzinho, né, o juizão expulsa 2 jogadores do Goiás. Então, como falei, acho que manter a calma nesse momento será de extrema importância. Já comentei aqui no canal, eu não acredito com o Goiás tendo força suficiente nos bastidores para conseguir a permanência. Não estou acusando ninguém da CBF, não tem informação nenhuma a respeito disso, longe de mim, mas eu não acredito que nessa parte de força o Goiás terá suficiente para escapar da zona da degola. Uma rodada que começou muito complicada para o Verdão, né? Na 24ª, obviamente entra em campo o Goiás também amanhã, na quarta-feira diante do Flamengo, mas o Santos, que venceu o Bahia fora de casa por 2-1, chegou a 24 pontos e o Goiás com 25, né, apenas 1 ponto de distância da zona de rebaixamento. Já até havia falado para vocês a minha opinião a respeito desse assunto. O Goiás não vai conseguir aquela mesma campanha do ano passado, a não ser que aconteça algo assim nas últimas 3, 4 rodadas, de livrar de vez da zona de rebaixamento, abrindo aí 7, 8 pontos da degola. Acho que o campeonato do Goiás é principalmente esse e tentar o máximo possível não afundar na zona de rebaixamento. Se for para entrar, beleza, faz parte do campeonato, sem loucura. O Goiás já passou por lá esse ano, no ano passado, mas sempre ficar ali na beirinha de sair. 1 ponto dentro, 1 ponto fora, 2 dentro, 2 fora, porque nessa reta final do ano e passando esses jogos difíceis, né? Palmeiras, Flamengo e por último o Botafogo, óbvio, os outros serão da mesma forma muito complicados, porém mais pontuáveis, né? Pelo menos na teoria, pelo lado do Verdão. E nesse jogo já de amanhã contra um Flamengo reserva em crise, é de fundamental importância. O Goiás não pode nem sonhar em perder a partida, mas precisa buscar algo a mais. Sair com 3 pontos seria de extrema importância. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Para você apostar no jogo entre Goiás e Flamengo, convido a conhecer a Sudoeste.bet, tudo via Pix, tanto no seu depósito a partir de R$1 e também no seu saque sem nenhuma burocracia. Só fazer o seu cadastro, muito simples, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Lá, além de todas as cotações na UEFA Champions League, eu gosto demais, já fiz minhas apostas também na Champions League, né? Alguns jogos que a gente tenta pelo menos adivinhar o placar, tem Real Madrid, tem Barcelona, tem Manchester City, com ótimas cotações. Vou trazer aqui para vocês também na Série A do Campeonato Brasileiro, amanhã Goiás e Flamengo com a vitória do Verdão em casa, pagando 3,12 a cada real apostado e o empate a 3,33. Uma vitória do Flamengo fora também, 2,55, realmente cotações elevadíssimas, parecido ela na Serrinha. Outra partida também com cara de empate, São Paulo e Fortaleza a 3,43 no Morumbi. Fluminense e Cruzeiro, com a vitória do Fluminense em casa 1,82, um empate 3,64 e a vitória do Cruzeiro fora 5,20. Essas e todas as outras cotações na Série A, na Série B, na Série C do Campeonato Brasileiro, os jogos do futebol internacional, você encontra lá na Sudoeste, nossa parceira aqui do YouTube do Goiás News, o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre essa escala da arbitragem, né, para o jogo entre Goiás e Flamengo com o Rafael Claus. Obviamente não tem como a gente chegar aqui e já sair julgando, é tão complicado esse tema de arbitragem, CBF, ainda mais com o Goiás que já está tão desgastado, né, nesse quesito, que se fosse qualquer nome apresentado agora, desde o Daronco ao Wilton Pereira Sampaio, que obviamente não pode apitar um jogo do Goiás, até no Goianão, enfim, o cara se complica, ou Rafael Claus, ou qualquer um outro, seja do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, iria surgir uma certa polêmica, ou porque o cara já tem um histórico ruim contra o Goiás, ou de favorecimento ao Flamengo, ou os dois, e até mesmo por conta da falta de experiência em Série A de Campeonato Brasileiro. Então, o tema arbitragem no Campeonato Brasileiro está bastante desgastado. E eu critico os clubes bastante em relação a isso. Essa ideia eu vejo muito falar o Rica Pirroni, tem um canal aqui no YouTube também, um cara é perito nesse assunto, em tema de arbitragem. Os clubes, né, pagando aí 120, 150, no mínimo para jogadores titulares, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Os outros mais ricos com 1 milhão.
e o árbitro tendo que fazer um bico, né? Ou até mesmo um trabalho formal mesmo, como um concurso bancário, etc., professor de educação física e muito mais, para complementar a sua renda. É óbvio, eles não ganham 1.500 por mês, 2.000, não é isso, mas com a arbitragem não tem, digamos, aquela certeza que o cara sempre vai receber, porque ele só recebe ao apitar. Não estou tirando a culpa de vários árbitros que podem sim mal intencionados, mas você não tendo essa preparação é a mesma coisa de cobrar de um diretor que tem os seus negócios particulares e depois, digamos, dedica o resto do dia ao clube, sendo que tem outros aí com CEO, com SAF e tudo mais, com a pessoa pensando 24 horas no futebol do clube, né? Então existe uma grande diferença. E no Brasil não tem nenhum tipo de movimento dos clubes. Vamos tirar aqui 100 mil de cada um dos clubes com menos receita na Série A por ano e investir na formação de árbitros, sabe? Oferecer pelo menos um salário ali fixo para eles terem uma garantia, não ter que trabalhar em 2 empregos, aquela rotina também muito desgastante de viagens, né? Eu acho que a gente critica demais a questão dos árbitros, enfim, eu não tenho nenhum parente árbitro para entender melhor essa situação ou puxar a sardinha, também não tenho intenção desse árbitro, apenas um ponto que eu vejo que falta essa dinâmica, sabe? Você paga 1 milhão por mês num jogador, totalmente justo. Porém, um cara que não tem essa capacidade de arbitrar, de ter um sistema mais bem elaborado, pode danificar uma temporada sua por completo por conta de uma má decisão. Enfim, há alguns pontos para a gente repensar. O fato é que o Goiás, nesse momento, o mais importante é olhar para si próprio. Não vai ser fácil, vai ser até a reta final do ano. Você pode ter certeza, com muita pressão externa, né? Com o Santos, o Vasco, ali próximo, dentro do Z4, o Corinthians também está perto, o São Paulo, o Internacional. Não vai ser um campeonato brasileiro fácil, assim como não é por parte do Goiás. Mas focar em si próprio, sabe? Eu acho que esse momento do Goiás será importante para isso e tentar fazer o máximo possível. Sobre chances de rebaixamento, né? Segundo a UFMG, antes do começo da rodada, o Goiás ele tinha 27,5% de chances de rebaixamento. Vou deixar aqui para vocês a tabelinha passando, né? 27,5% segundo a UFMG, antes do início da 24ª rodada, né? Antes da vitória, por exemplo, do Santos diante do Bahia. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa arbitragem. Enfim, o Rafael Claus, que em jogos da Conmebol, até mesmo na Copa do Mundo, é espetacular, né? Acho que foi um jogo qual? Acho que Holanda e Estados Unidos, que ele apitou na Copa do Mundo do ano passado. Enfim, o cara não errou nada, sabe? E aí, enfim, chega aqui no Brasil, eu entendo também, é igual o Wilton Pereira Sampaio, né? Para apitar campeonato goiano, o cara consegue em muitos jogos grandes, não foi no caso de Corinthians e Grêmio, nesta última segunda-feira, mas em muitos jogos grandes ele consegue se sair bem. Aí na hora que o cara vai apitar aqui Goiás e Goianésia, se complica, né? É difícil de entender. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito desse assunto. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também aqui em nosso canal, que é 100% dedicado ao maior do Centro-Oeste. Se inscreva também, ajudar a gente a chegar nessa marca de 8.500 inscritos, que já está bem pertinho aqui na plataforma do YouTube. Vou deixar o nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição e o link da sudoeste.bet no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!